Tudo bom, pessoal? Vamos gravar um vídeo hoje aqui para vocês para arrumar confusão, né? Porque a gente vê muita gente falando muitas coisas. Eu falando que nem o Donald Trump agora aqui. A gente vê as pessoas falando muita coisa, mas nem sempre o que elas falam é realidade, é verdade e condiz com aquilo que a gente tenta passar aqui para vocês. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, vou trazer a fonte dessas informações e aí vocês vão poder formar o seu próprio juízo de valor. Bom, vamos lá. O que acontece? Eu fiz um vídeo comentando na semana passada sobre os custos, né, que nós temos aqui nos Estados Unidos, principalmente o custo que a gente tem com relação à imigração ilegal, né? E aí, aquela ladainha que eu escuto a vida inteira, parece papagaio de bandido, sabe? O papagaio de bandido, quando você entra na casa do bandido, a primeira coisa que ele fala, sou inocente, né? Ou é mentira, né? Porque ele ouve o bandido falando aquilo. Aí o papagaio de bandido, ele fala isso ao mesmo tempo. E ele não consegue nem raciocinar o que ele está falando. Então ele está falando isso ao mesmo tempo. Então vamos lá. Eu peguei aqui algumas informações. Qualquer coisa que eu fale aqui, eu sempre escuto há anos. Ah, mas o imigrante paga imposto, ele tem direito, porque ele paga imposto, porque ele tem direito. Bom, vamos lá. Primeiro, a pessoa, todo mundo que é detentor de direitos, ele também é detentor de obrigações, né? Então, para um imigrante ilegal se sentir detentor de direitos, ele precisa também entender que ele tem obrigações. A primeira obrigação que ele tem é de entrar legalmente num país. Começamos por aí. Então, só isso por si só já excluiria qualquer outra questão de ter direito ou não, pela razão da boa-fé. Mas vamos lá, vamos seguir a linha de raciocínio, porque eu fiz uma pesquisa super bacana aqui, todas elas em sites oficiais, e todas elas vão trazer para vocês informações que são muito bacanas. Então vamos lá, pessoal, mas eu quero já pedir uma coisa para vocês aqui, tá? Eu tenho certeza aqui que esse vídeo vai desagradar algumas pessoas, porque a gente vai trazer verdades aqui que nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir. E eu também não quero agressão com relação a imigrantes ilegais, tá? O meu objetivo aqui não é agredir ou discordar ou questionar ou criticar imigrantes ilegais. A minha função aqui é trazer a realidade e desmascarar esse bando de vagabundo que fica falando que imigrante ilegal sustenta o país, tá? Então vamos deixar claro aqui os números para vocês entenderem. Então vamos lá, vamos explicar para uma criança de 5 anos, certo? Tipos de impostos pagos nos Estados Unidos. Eu coloquei só os principais, que é o que todo mundo vai acabar sentindo no bolso. Todo mundo menos os ilegais. Mas eu vou trazer aqui para vocês e vocês vão ver quando falam para vocês ou quando falarem para vocês, ilegal também paga imposto. Vocês já vão dar risada na cara dele. Vamos lá. Todos os imigrantes nos Estados Unidos contribuem para alguma forma de imposto. Isso eu concordo com vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro tipo de imposto que as pessoas vão pagar nos Estados Unidos. Imposto de renda. Tanto o imigrante documentado quanto cidadãos americanos ou residentes vão pagar imposto de renda. Por quê? Porque você tem que fazer o seu tax return, você tem que declarar o quanto você recebeu, você tem que declarar o quanto você está recebendo no seu paycheck, você vai declarar no seu imposto de renda e vai pagar isso. Então é um imposto sobre a sua renda. Imigrante ilegal pode ter renda? Não pode ter renda. Então, se ele não pode ter renda, como que ele vai pagar um imposto de renda? Ah, mas ele tem um tax ID, ele tem um IT number que ele... Eu vou chegar lá daqui a pouco para vocês, eu vou chegar no número de quem paga com IT number, tá? Vocês vão ficar surpresos. Então, teoricamente, quem tem que pagar é quem tem alguma forma de pagar isso, consequentemente, ter a capacidade de fazer esse tipo de pagamento. Então, nós estamos falando aí de cidadãos, de green card holders ou de imigrantes legais, alguém que veio com visto de trabalho. Então, segundo imposto, nós temos impostos sobre consumo, que é o quê? É que quando você vai ali na Disney, você que vem como turista, vai ali na Disney, vai comprar alguma coisa do Mickey, tem ali 6,5%, 7%, não lembro quanto é que era na Flórida, mas 6%, 7%, passa ali, vai vir tax, ali, state tax, 6%. Ou se você compra alguma outra coisa que eventualmente incida um imposto sobre consumo, vai ter aquele imposto. É aquele imposto ali. Isso é o que acontece. Você vai pagar um imposto sobre o consumo, sobre o que você consumir. Este imposto é o que os imigrantes ilegais alegam que eles pagam, nós também pagamos imposto. Não, você paga esse imposto porque você quer, né? Igual Lula.
Você paga caro porque você quer, só não comprar. Se você acha que o imposto é injusto ou que isso vai te dar mais direito do que qualquer outra pessoa, é só você não comprar. Simples assim, ok? Aí as pessoas pagam imposto sobre propriedade, né? Então, imposto sobre propriedade é o quê? É você ter uma casa, você vai pagar um imposto sobre aquela propriedade. Você ter um carro, você vai pagar um IPVA, né, sobre aquele carro. Isso aí vai falar em português. São impostos que incidem sobre aquela sua propriedade. Essa daqui, todo mundo paga também. Se o ilegal quiser ter um carro, ele vai pagar um imposto de propriedade daquele carro. Se ele quiser ter uma casa, ele vai pagar um imposto de propriedade daquela casa e assim por diante, ok? E impostos sobre folha de pagamento, né? Então, ou seja, quem receber um paycheck, quem receber fez um contrato, assinou esse contrato, tem um imposto em cima dele. Então, essas pessoas acabam pagando. Mas como o ilegal não tem folha de pagamento, a menos que ele falsifique um Social Security, né? Ele não tem folha de pagamento e ele não vai ter um paycheck e ele não vai ter alguma forma de fazer uma declaração daquilo, então isso ele também não paga, né? Então o que eventualmente um ilegal paga? Ele paga um imposto sobre o consumo, que todo mundo paga. Uma criança de 2 anos, se for com uma nota de $5, comprar um pãozinho, ele vai pagar o imposto, tá? Então, isso todo mundo paga, isso não é vantagem para ninguém, e ele vai pagar imposto sobre alguma coisa que ele adquirir, certo? Só isso. Ponto final. Ah, mas eu tenho uma empresa, essa minha empresa, ela movimenta dinheiro e eu pago imposto de renda da minha empresa. Bom, não é só você, é muita gente. Mas quem acredita nessa história de que empresário paga imposto de renda altíssimo, geralmente é empresário que não entende muito de contabilidade, né? Porque aí ele faz o quê? Ele vai deixar acumular um lucro absurdo na empresa, ele não tem um bom contador ou um bom tributarista e ele não vai saber fazer write-off de um monte de coisa. Então ele vai ficar com dinheiro, ele é aquele cara que é o dinheirinho dele ali contado, sacado na boca do caixa todo mês, ele vai acabar pagando mesmo, mas não é o que a maioria das vezes acontece. Vamos lá agora. Bacana os números, vamos falar dos números. Estimativas de contribuições fiscais. O que eu estou dizendo aqui para você são todos dados oficiais, tá? Então vamos lá. Imigrantes indocumentados, certo? Segundo o relatório do Instituto de Política Fiscal de 2023, ou seja, relatório oficial, tá? Imigrantes indocumentados pagaram cerca de 13,04 bilhões em impostos estaduais e locais. Este valor contribui para inclui impostos sobre vendas de propriedade e renda. Ou seja, tudo aquilo que eu falei lá para vocês, que qualquer indocumentado ou documentado ou uma criança de 2 anos for lá comprar um pãozinho, vai pagar, tá? Então, imigrantes indocumentados em 2023 pagaram 13,04 bi de dólares em impostos. É muito imposto, né? 13,04 bilhões de dólares. Tá certo, vamos continuar. Imigrantes documentados, segundo o estudo da National Immigration Forum de 2023, estimou que imigrantes documentados pagaram 283 bilhões em impostos em 2022. Vamos repetir os números? 13,4 bilhões e 283 bilhões. Aí você fala, não, mas aí são impostos totais. Claro, porque o imigrante legal, ele tem a dedução no paycheck dele. O único imposto que incide obrigatoriamente sobre o indocumentado é o imposto estadual, que é o que ele paga para comprar um controle remoto, que ele paga para comprar uma caneta, que ele paga para comprar um post-it, que ele paga no mercado, que ele paga para abastecer. É o único, porque o imposto federal, ele sonega. Ah, não, mas eu tenho uma empresa, minha empresa paga imposto. Era o mínimo que a sua empresa poderia fazer, meu querido. Agora, olha o tamanho da paulada que os imigrantes legais tomam, tá? Nós estamos falando em 13 bilhões contra 283 bilhões. Conseguem perceber o número? Então, a próxima vez que alguém falar, ah, mas o ilegal paga bilhões de dólares, pagou isso aqui. Tá? E tem gente falando, não, mas os imigrantes no total pagam 100 bilhões. Quem está falando isso para vocês, o número está errado, porque está aqui, ó, tá? Ou se está falando esse número, está falando só em imposto estadual, no total, tá? Não está falando juntando todos eles, como está acontecendo aqui. Contribuição para a Previdência Social.
Imigrantes, especialmente aqueles que possuem status legal, também contribuem significativamente para a Previdência Social. Em 2022, estimativas indicam que imigrantes indocumentados contribuíram indiretamente, agora precisamos dar isso aqui também para eles, 16 bilhões para o Fundo de Previdência Social. Olha que legal, né? Por quê? Porque o que eles fazem? Eles arrumam um documento falso, eles dão o número do ITIN number deles, ou eles compram um social falso, e aí eles dão esse número. Então eles acabam sendo, por ter um documento falso, eles acabam sendo obrigados a pagar isso. Não é que eles são bonzinhos e voluntariamente quiserem pagar. É isso que eu quero explicar para vocês, tá? Mesmo que muitos não consigam acessar esses benefícios devido à sua condição migratória. Óbvio, né? Ele vai pagar o Social Security ali, mas ele não vai conseguir usar, porque na hora que ele for tentar aplicar isso daí em algum lugar, ele vai falar, esse documento é falso. Aí vamos falar dos benefícios públicos, essa é a parte mais legal aqui. Benefícios públicos incluem uma variedade de programas do governo destinados a fornecer assistência financeira, assistência alimentar, cuidados de saúde, habitação e outros serviços essenciais a qualquer pessoa. Tá claro isso? Alguns dos principais programas incluem, são vários programas, tá? Eu peguei aqui só os mais importantes, os mais significativos, tá? Então, o primeiro é o Medicaid, o segundo é o SNAP, que é a contribuição ali de nutricional para as pessoas. Então, o que eles fazem? Eles dão uma assistência, uma suplementação alimentar, tá? Dão uma complementação daquilo. O Section 8, que é muito legal, muitas pessoas acabam usando isso, que é um subsídio do governo para você financiar um imóvel. Para a família de baixa renda. O WIC, que é o Women, Infants and Children, é um programa de nutrição específico para mulheres em gestação, para crianças e recém-nascidos. E o Food Stamp, tá? Algumas pessoas falam, não, mas o Food Stamp entra no SNAP. Ele é uma divisão mas ele é um programa separado, tá? Então, coloca ali, mas tira dali, porque os números aqui vocês vão ver que são diferentes. Agora vamos falar sobre o uso desses produtos, né, desses serviços, né, desses benefícios públicos por imigrantes. Vamos lá. Por imigrantes documentados. Olha que número isso aqui, ou seja, pessoas que possuem documento, tá? Medicaid. Muitos imigrantes documentados têm acesso ao Medicaid, especialmente se estão em situação de baixa renda. De acordo com os dados de 2022, cerca de 30% dos imigrantes documentados do total que vivem em famílias de baixa renda se utilizam do Medicaid. Em contrapartida, 82,5% dos imigrantes indocumentados se utilizam de alguma forma pública ou privada de auxílio à saúde. Por quê? Porque o indocumentado ele não pode usar o Medicaid. Ele não tem direito a usar o Medicaid. Tá? Ele não tem direito, ele não consegue, porque ele não tem documento para usar o Medicaid. Então, o que ele faz? Ele chega num pronto-socorro, o pronto-socorro é obrigado a atender quem está em emergência, ele preenche ali qualquer dado e apresenta o passaporte dele, ele é atendido, o hospital manda a conta para casa depois. Quem disse que ele vai pagar? Né? E aí o hospital vai para o governo, chega no governo e fala, olha, eu não recebi isso aqui, e o governo tem algum subsídio que passa para o hospital. Entendeu? Então, nós temos aí um problema muito maior. Eu enxergo aí que é um problema de saúde e um problema de vergonha na cara também, que acaba caracterizando aí até num estelionato, que é tomar vantagem ilícita para si ou para outro. Né? Nós temos o SNAP. A utilização do SNAP por imigrantes documentados é relativamente comum, especialmente em famílias que enfrentam algum tipo de insegurança alimentar, ou seja, de baixa renda. Aproximadamente 15% das famílias com imigrantes documentados, 15% dos documentados, utilizaram o SNAP em 2022. A pesquisa traz também que 78% dos food stamps fornecidos para non-citizens, ou seja, para não imigrantes, para não cidadãos, tá? 78% dos que foram fornecidos para não cidadãos são concedidos para indocumentados. Ou seja, há food stamp para cidadãos, há food stamp para pessoas que tenham algum tipo de legalidade dentro dos Estados Unidos, mas 78% dos que foram dados para pessoas que não são cidadãos, 78% eram indocumentados. Agora vamos lá, vamos falar de estimativas e custos. Vamos lá, estimativas sobre o custo total de benefícios públicos utilizados por imigrantes variam amplamente. Um estudo de 2023 da National Academies of Science, Engineering and Medicine revelou que, em média, os imigrantes
indocumentados utilizam serviços médicos 3 vezes mais do que cidadãos americanos de baixa renda ou imigrantes documentados com renda semelhante. Ou seja, o cidadão americano, ele vai no médico uma vez por mês. Vou dar um exemplo, não está isso no estudo, tá? Mas ele vai uma vez por mês. O imigrante documentado vai semelhante ao cidadão americano. Mas o indocumentado vai 3 vezes mais. Olha o custo disso, né? E aí, vamos para o número. Quanto custa anualmente? Isso aqui é um custo estimado, porque é muito difícil você precisar, porque muitos desses imigrantes indocumentados, eles usam documentos falsos, tá? Eu não estou falando só de brasileiro aqui não, tá? Isso aqui, se vocês forem olhar, brasileiro é uma minoria dentro de um mundo de indocumentados, é uma minoria, tá? Eu estou falando no total, eu não estou me referindo só a brasileiros. Vamos lá, quanto que vocês acham que custa para os cofres públicos anualmente esse universo de indocumentados? Chuta um número aí, não sabe? 103 bilhões. 103 bilhões é o que os Estados Unidos gastam anualmente com imigrantes indocumentados, seja para concessão de algum benefício ou seja com voos de deportação, tá? Aí eles incluíram tudo. E aí eu pergunto para você que diz que o indocumentado paga impostos, o indocumentado pagou em 2022, de acordo aqui com o Instituto de Política Fiscal, pagou de impostos, por ser obrigado a pagar, que são impostos de consumo e tudo mais, 13 bilhões. Cadê os outros 90 bilhões que eles estão dando de prejuízo? Fica aí a pergunta para vocês. Então, quando alguém falar para vocês, olha, mas o indocumentado paga muito imposto, ele paga imposto, ele tem direitos. Hoje, o universo de indocumentados dentro dos Estados Unidos gera um prejuízo de 90 bilhões de dólares por ano de custo. E os documentados pagam 283 bilhões de impostos. Percebe como às vezes os documentados ficam mais chateados e desgostosos quando algum indocumentado vem falar alguma besteira querendo dizer que ele tem os mesmos direitos e as mesmas condições porque ele é ele, né? Não é bem assim que funcionam as coisas, né? Quem paga imposto sabe muito bem para onde o dinheiro está indo. Quem toma o tapa sabe muito bem quem deu o tapa. Quem toma o prejuízo sabe muito bem aonde veio aquele prejuízo e aonde doeu no bolso dele. E aí chegam outras pessoas e acham que elas são coitadinhas e que elas têm direitos, os direitos são iguais, porque todos são iguais, porque tudo é muito igual. Ok, então vamos tornar iguais também as contas, né? Porque senão eu acabo tirando de mim para dar para um outro, para pagar um benefício de um outro, que muitas vezes nem precisa de um Medicaid ou alguma coisa, mas ele, eu vou aplicar, dane-se, eu vou usar. Eu nunca, graças a Deus, nunca usei Medicaid, Obamacare, nada, nenhum benefício na minha vida, nunca usei. Não quis, optei, paguei mais caro por isso, inclusive em momentos em que eu não precisava, não podia, eu precisava ter uma economia na minha vida, eu não utilizei, porque eu nunca quis utilizar absolutamente nada que um dia pudessem me questionar. Tá? Então, fica esses números aí para você, principalmente você que fala muito que, mas os ilegais recolheram 100 bilhões, os imigrantes todos pagaram 100 bilhões por ano de imposto, não são 100, são 283 no total, né, entre estaduais e federais, e contra os ilegais que pagaram 13 bilhões apenas dessa conta e gastaram 103 bilhões dessa conta, certo? Grande abraço a todos. Deixa a sua opinião aqui sobre isso. Fiquem com Deus. Obrigado.